Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. A Bíblia, ela nos adverte sobre querer barganhar com Deus. Veremos sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. E o Todo-Poderoso, ele conhece todos os corações, todas as intenções, porque ele é o dono de tudo. Nós vamos ao nosso tema, barganhando com Deus. Nosso texto base está no livro de Jó, capítulo 41, verso 11, que diz: Ora, quem primeiro me deu algo que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus a mim me pertence. Olha a palavra do Senhor a Jó. Deus fez uma pergunta para Jó. Quem primeiro deu a ele algo, o qual ele deve pagar? A barganha, ela é uma troca, é um negócio, aonde é um toma lá, dá cá. Eu faço algo, mas sempre querendo receber algo em troca. Infelizmente, esta tem sido uma prática entre os crentes. Esta prática tem enganado muitos, porque eles tentam receber algum favor de Deus. E a Bíblia, ela nos diz que nós encontramos o favor do Senhor nos relacionando com Ele. Vamos conferir Provérbios capítulo 8, verso 35. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Para recebermos o favor do Senhor, não é pelo que nós fazemos, mas é pela intimidade, pelo relacionamento que nós temos com Ele, porque Ele nos concede segundo a graça dele, que é o favor que nós não merecemos. Mas a Bíblia, ela também nos diz que encontramos o favor do Senhor quando agimos com bondade. Provérbios capítulo 12, verso 2, o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que engendra malignidades está sob a condenação do Senhor. Nós servimos um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus perdoador, e essas características também têm que estar no servo dele, tem que estar naqueles que proclamam o nome dele. Alcançamos o favor do Senhor quando agimos sabiamente. Provérbios capítulo 13, verso 15. O bom entendimento conquista o favor, mas as estratégias dos ímpios não permanecerão por muito tempo. O Senhor, Ele é o dono da sabedoria e nós precisamos viver para a glória do nome dEle, agindo sabiamente. E a Bíblia, ela nos mostra que Deus, Ele foi favorável com muitas pessoas, em muitas situações. Nós vamos ver, por exemplo, Neemias capítulo 2, verso 18. Então lhes declarei, como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Nós vemos no caso de Neemias, a boa mão do Senhor foi com ele, o Senhor lhe foi favorável, e o favor do Senhor foi a favor do povo de Israel. O profeta Daniel, ele pede ao Senhor para o Senhor ser favorável ao povo de Israel. Daniel capítulo 9, verso 19, olha a oração de Daniel. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel sabia que o Deus que ele servia
é um Deus vivo, é um Deus que cuida do seu povo, e mesmo aquele povo estando no cativeiro, Daniel sabia que ele poderia clamar ao Senhor, porque a boa mão do Senhor podia agir naquela situação. E nós vemos que na Bíblia aparece uma palavra CSE, e isto pode expressar uma reflexividade ou reciprocidade. Vou dar um exemplo: se eu fizer algo, eu vou receber algo em troca. Esta troca, esta barganha, nós vemos em alguns votos que foram feitos para com Deus. Por exemplo, nós vemos que na infinita bondade do Senhor, o Senhor concedeu favor a algumas pessoas quando agiram assim, mas porque o Senhor conhecia o coração dessas pessoas, e o Senhor concedeu socorro, o Senhor concedeu o alívio, a provisão, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Vamos nos lembrar que Jacó, ele fez um voto com o nosso Deus, e esse voto parece mais uma barganha, porque ele faz promessas a Deus em troca de receber as bênçãos de Deus. Gênesis capítulo 28, verso 20 ao verso 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos observar um pouquinho. Jacó, ele estava fugindo de Esaú, o irmão dele, e após Jacó ter tido uma visão maravilhosa da glória do Senhor, ele viu anjos subindo e anjos descendo. Aí ele faz um voto com Deus e ele faz 3 promessas para Deus. Mas Jacó, ele não precisava ter feito assim. Vamos entender por quê. Quando Jacó, ele foge do irmão dele, Esaú, ele foi abençoado pelo pai, ele foi abençoado por Isaac. Gênesis capítulo 28, verso 3 e verso 4. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Você vai observar que nas bênçãos citadas por Isaac, foi justamente as bênçãos que Jacó prometeu a Deus algo se ele as recebesse. Vamos ver o segundo momento. Quando Jacó ele fugia do irmão dele, ele dormiu e ele teve uma visão aonde o Senhor fez promessas a ele. Gênesis capítulo 28, verso 13 ao verso 15. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. E nós vemos que foi justamente nisso que Jacó promete ao Senhor que vai fazer se o Senhor cumprisse aquilo que Deus havia dito. O próprio Deus havia dito: eu estou contigo, eu te guardarei, eu te farei tornar a esta terra, eu te abençoarei. E no voto Jacó diz: se o
Senhor for comigo, se me guardar, me der pão e vestes, e eu voltar em paz, então eu vou fazer algo para ti. O que seria esse algo? O Senhor será meu Deus, esta pedra será a casa de Deus e eu darei o dízimo. Ele não precisava ter feito isso porque ele já tinha as promessas de Deus. E nós vemos que Jacó demonstrou não conhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é fiel, o Deus que fez promessa a Abraão, avô dele, a Isaac, o pai dele, e agora estava fazendo promessa a ele. Deus não é Deus de barganha. A outra pessoa que nós vemos que na sua angústia, na sua aflição, ela também fez um voto ao Senhor, é Ana, a mãe do profeta Samuel. Vamos ver o voto dela? 1 Samuel capítulo 1, verso 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, olha o que ela ia fazer. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vemos que Ana, ela fez esse voto numa aflição, num momento de angústia, mas nós vemos que temos um Deus que conhece todas as coisas. Outra pessoa que fez um voto e foi na sua precipitação, assim como Jacó fez com Deus, é Jefité. O voto que ele fez ao Senhor foi no momento que ele queria vencer os inimigos dele. Juízes capítulo 11, verso 30. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão. Aí ele fala o que ele iria fazer, mas Jefité, assim como Jacó, não precisava ter feito daquela maneira, não precisava ter feito voto nenhum, porque o Senhor estava com ele. Juízes capítulo 11, verso 29, olha para você ver. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. O Espírito do Senhor estava sobre Jefité, e nós vimos esse no versículo 29, mas o versículo anterior que eu li foi o 30, foi depois que o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, aí ele fez um voto ao Senhor. Ele estava pelejando contra um inimigo que era até mesmo inimigo de Deus, porque Deus havia falado para Moisés que sempre haveria guerra entre eles. E Moisés, ele declarou que o Senhor é a bandeira de Israel. Êxodo capítulo 17, verso 15 e 16. E Moisés edificou um altar ao qual chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Jefité, ele era um varão valoroso, ele sabia, porque ele demonstrou quando ele mandava mensageiros ao rei de Amon. E nós vemos que ele demonstrava conhecer as promessas de Deus para Israel, as vitórias que Deus havia dado para Moisés. Juízes capítulo 11, verso 14, verso 15, verso 23 e verso 24. Porém, Jefité prosseguiu ainda e enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefité, Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós
todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Jefité, ele estava sendo político, ele não queria chegar logo e guerreando, ele estava tentando fazer a paz entre o povo de Israel e o povo amonita, os amorreus, mas eles não queriam, eles queriam guerra, e o Senhor já havia dado a vitória quando Jefité mandou aqueles mensageiros ao rei de Amon. Ele mostrou para o rei de Amon o que o Deus dele, o Todo-Poderoso, havia feito. Ele pergunta: se fosse o teu Deus que tivesse feito, você iria devolver o que Deus tinha te dado? Então nós vemos que ele está demonstrando que ele conhecia realmente a vitória, a conquista do povo de Israel em relação aos amonitas. O que aconteceu então? Ele, quando fez o voto, ele fez um voto até mesmo precipitado, um voto sem necessidade. Ele falou que se o Senhor desse todos aqueles exércitos na mão dele, ele iria cumprir aquele voto que ele havia feito com o Senhor. Isso causou a ele muita tristeza. Mas a Bíblia ela nos mostra pessoas que fizeram voto ou que tentaram barganhar com Deus por estarem em angústia, por estarem vivendo momentos de desespero. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. Nunca se esqueça, o Senhor conhece a tua verdadeira intenção, o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece os teus motivos. E nós vemos que assim como aquelas pessoas que tentaram fazer algo para agradar o Senhor, mas para que o Senhor fosse devedor a elas, isto ainda é comum nos dias de hoje. Nós ainda vemos acontecer por falta de conhecimento da palavra. As pessoas, elas fazem o que agradam a Deus, e isto é necessário fazer, mas não com o objetivo de ser recompensado ou de ser reconhecido por Deus. Romanos capítulo 11, verso 35, Paulo fala: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense, como se Deus dissesse: quem me conferiu favores para que eu lhe retribua. Nós temos que entender que tudo que o Senhor nos dá, tudo que o Senhor fornece para nós, porque Deus é provedor, é devido à graça dele, que é o favor que nós não merecemos. Não é obrigação do Senhor, mas é a bondade, é a misericórdia, é a graça de Deus agindo a favor do seu povo. Eu fico pensando, é muito melhor do que eu querer barganhar com Deus, é o fato de eu poder ter intimidade com Deus. Salmo 25, verso 14, olha o que a Bíblia fala: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, melhor ainda do que querer ficar barganhando com Deus, é você não se esquecer que você é a habitação do Espírito Santo de Deus. João capítulo 14, verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vocês. Olha o Senhor Jesus falando, você não precisa usar de estratégias que não agradam a Deus para receber o favor de Deus. Melhor do que você querer barganhar com Deus é você saber que você serve um Deus vivo, um Deus que ouve a tua oração, um Deus que está atento a você, um Deus que te responde, assim como no Salmo 118, verso 5, que fala: na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Mas melhor do que você querer barganhar com Deus é você saber que você é amigo de Deus, do Deus Criador, do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. João capítulo 15, verso 15. Olha o que o Senhor Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos tenho chamado amigos,
pois tudo que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Olha só que coisa tremenda você poder entender. Você tem acesso ao trono da graça. Eu vou começar a concluir. A Bíblia, ela nos mostra que Deus não é devedor em nada para conosco. Ao contrário, nós é que somos devedores para com Ele. Nós não somos merecedores do favor dele, não. Mas Ele, na sua infinita graça, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele decidiu nos abençoar. Ele nos redime. Ele nos faz vitoriosos. Segundo Coríntios capítulo 2, verso 14. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Mas se você não conhece ao Senhor, se você não anda nos caminhos do Senhor, se você se deixa ser iludido por homens que também não conhecem ao Senhor, aí você usa a estratégia errada. Ao invés de você agradar o Senhor, você desagrada a Ele. Você sabe o que é que o Senhor, o teu Deus, Ele quer de você? É a mesma coisa quando Ele disse a Moisés, Deuteronômio capítulo 10, verso 12, olha a pergunta de Moisés: agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Nós não devemos estar tentando barganhar com Deus, mas nós devemos sim buscarmos mais intimidade com Ele. É importante você entender, aquele que serve o Senhor com amor reverente tem no seu coração a presença maravilhosa do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz. Deixa o Senhor te conduzir. Peça estratégias para o Senhor, porque o Senhor, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele é perdoador. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.